Fala galera, beleza? Bom, tô trazendo mais um exercício aí voltado para decomposição de forças, na verdade utilizando a regra do paralelogramo, né? E o contexto enunciado nos diz o seguinte: duas forças P e Q são aplicadas no ponto A de um suporte tipo gancho. Sabendo que P é igual a 66 newtons e Q é igual a 110 newtons, determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido da resultante. Então a gente já sabe, com base nas primeiras aulas lá, que a intensidade nada mais é do que o valor da força. Aí a direção e o sentido é a direção e o sentido que essa força está atuando, né? E para que a gente possa definir essa direção e o sentido, nós precisamos traçar um plano cartesiano nessas forças que estão aplicadas no gancho. Plano cartesiano esse que acaba de aparecer na tela de vocês, né? Então a gente sabe que o que está na horizontal é o nosso eixo x e o que está na vertical é o nosso eixo epsilon. A primeira coisa que nós temos que fazer é traçarmos as paralelas das forças que estão sendo aplicadas. Então nós temos uma força P e uma força Q. As paralelas a essas forças estão aqui, ó. Paralela a Q é essa. E essa daqui vai ser a paralela à força P. Uma vez traçado as paralelas, agora nós vamos traçar a força resultante. Então eu vou colocar na cor vermelha para ter esse destaque. Perfeito. Traçamos as paralelas, traçamos a força resultante. Agora vamos colocar em os valores dos ângulos desse paralelogramo. O que nós podemos afirmar com base na figura? Se nós temos da força P até a nossa linha de referência do eixo Y 15 graus e da força Q até a linha de referência do eixo Y nós temos 30 graus, significa que da força P até a força Q nós temos 45 graus. E isso quer dizer que aqui embaixo também temos 45 graus, ok? Uma vez que temos 45 graus em cima, 45 graus aqui embaixo, e nós sabemos que a soma aqui é 360, basta pegarmos 360 menos 90, que é a soma desses dois, para descobrirmos quanto teremos o valor desse ângulo aqui, ó, que nós chamamos de ângulo complementar, ok? Então aqui, se a gente fizer a continha, vai dar 135 graus. Então, tanto faz. Se eu pegar esse lado aqui, 135 graus. Se eu pegar esse lado aqui, 135 graus. E por que eu preciso saber disso? Porque com base no ângulo que você vai utilizar, é a equação que você vai montar para a lei dos cossenos, né? Lembra que eu mostrei nas aulas anteriores que tem aquela dica do sinal. Quando você pode usar o sinal negativo, quando você pode usar o sinal positivo. Ok? Nesse caso, como nós vamos utilizar o ângulo de 135 graus, que ele é nosso ângulo complementar aqui, na equação de lei de cosseno, nós vamos utilizar o sinal negativo. Eu vou transportar esse triângulo para uma outra posição para que fique mais fácil. Então, a força Q, a nossa força resultante, ok? E a nossa força P. Colocando os valores, ó, P, Q e R, e os ângulos, né? O ângulo de 135 graus. A força resultante, aqui é a lei de cosseno, ok? Força resultante ao quadrado vai ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado menos... Aqui está a jogadinha, menos. Por que eu estou usando menos? Porque eu vou usar o ângulo de 135 graus. Se eu fosse utilizar o ângulo de 45 graus, no lugar do menos aqui eu colocaria mais, tá? Se quiser fazer o teste, fica à vontade. Pode fazer o teste que vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá, substituindo os valores, nós teremos que a força resultante ao quadrado será igual a 26.723,2 Newton. Só que para eu extrair, né, esse quadrado da força resultante, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então a força resultante desse valor será igual a 163,47 newtons. Opa, então o primeiro ponto do exercício já foi encontrado, que é a intensidade.
ok? Então a intensidade é 163,47. Agora nós precisamos definir a direção e o sentido. E para definirmos a direção e o sentido, o que tem que estar claro para a gente? Que nós temos esse ângulo aqui, ó. Se nós temos da referência y até a força Q 30 graus, significa que do Q até o x nós teremos 60 graus, perfeito? E automaticamente nós teremos que achar esse valor do ângulo alfa, ó. Porque uma vez encontrado o valor do ângulo alfa que está aqui, uma vez encontrado esse valor, nós podemos somar com 60 e aí definirmos qual que é a direção e o sentido da resultante. E para encontrarmos esse valor do ângulo alfa, nós precisamos da lei do seno, né? E a lei do seno nos diz o seguinte: quais informações desse triângulo são úteis para que nós encontremos a nossa incógnita, que é o alfa, o ângulo alfa. Então vamos lá, ó. Vocês concordam que se é seno eu preciso usar o cateto oposto. Então se o ângulo que eu estou usando é esse, o cateto oposto a ele é o P. Opa, o que eu tenho ângulo? Não. Opa, mas a força resultante eu tenho, que é o ângulo de 135. Então eu vou usar essas informações. Ou seja, seno do ângulo alfa dividido por P, que é o cateto oposto a ele, vai ser igual a seno de 135 dividido pela resultante, que é a nossa força resultante, que é oposta ao ângulo. Substituindo os valores, né? O P é o 66 newton e a resultante é 163,47. Multiplicando ali em cruz, nos dará, né? Multiplicando em cruz, nos dará a seguinte montagem. Seno do ângulo vai ser igual a seno de 135 vezes 66 dividido por 163,47. Se vocês pegarem a calculadora e resolverem essa continha simples, chegará no resultado de seno do ângulo é igual a 0,285. Mas, pô, peraí, como é que vai ser essa resposta, né? O que nós temos que fazer para que a gente obtenha o valor em ângulo? Basta você apertar ou o Shift, depende da calculadora, Shift ou segunda função da calculadora. Aí depois do Shift você vai clicar em seno menos 1, né? Shift, seno menos 1 ou segunda função, seno menos 1. Aí você terá que esse valor do ângulo será de 16,58. Ah, então é essa a nossa resposta? Ainda não. Esse ângulo alfa é apenas esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, se olharmos aqui, é esse pedaço. E para que a gente informe a direção e o sentido, nós temos que considerar um eixo como referência. E se eu assumir o eixo X como referência, eu terei o valor de 60 mais esse pedaço que foi encontrado. Ou seja, direção e sentido da força resultante terá como referência o eixo X e será no sentido horário. Ou seja, total 60 graus mais 16,58 nos dará aí que esse total da direção e sentido dessa força resultante será 76,58 graus. Bom, a resolução desse exercício eu fiz dessa forma, espero que tenham gostado. Vou trazer mais exercícios para que a gente possa resolver aí. Qualquer dúvida, fique à vontade para questionar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Forte abraço aí.